Boa noite! Iniciando uma live com convidadas. Hoje, duas convidadas especiais, a Bruna e a Laura Stray. Chique, né? E eu quero muito que você compartilhe esse conteúdo com pessoas que estão passando pelo câncer e perderam a esperança. Então, o Jordan já entrou aqui, a Bruna também entrou. O Jordan é pai das queridas Bruna e Laura. Quero muito que vocês compartilhem esse conteúdo, envie para as pessoas que você ama, para as pessoas que talvez tenham perdido a esperança no tratamento do câncer, que tenham perdido talvez o norte, que tenham abraçado o desespero, porque essa história tenho certeza que vai impactar você e vai mexer muito com aquilo que você imaginava que não era possível. Então eu vou convidar aqui a Bruna e a Laura para dividir essa live comigo. Então deixa eu chamar aqui pelo Instagram da Bruna e elas duas estarão juntas aqui para que a gente possa participar. Ó, vou colocar aqui Bruna chamando, aguardando o convite. Vamos aguardar um pouquinho, fiz o convite para ela, ela vai dar um oi. Boa noite, meninas! Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos bem, agora vem, né? Graças a Deus. Que legal! E me ajudem a identificá-las. A Bruna está do lado esquerdo de blusa verde. E a Laura, ela está do lado direito com uma roupa... Eu não sei, eu sou homem, eu sou horrível para falar cor. Me ajuda aí, que eu estou perdido. Colorida. Maravilha. Sensacional. Eu estou com a cor do semáforo. Eu guardo o vermelho, o amarelo e o verde. O restante eu confundo tudo, viu? Ainda bem que tem vocês aqui para me ajudar. Em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade de vocês dividirem com as pessoas o que aconteceu com a mãe de vocês e especialmente por trazer algo que é extraordinário, que é a esperança. Muitas mulheres hoje, milhões, não são muitas não, muitas eu estou falando pouco. Milhões de mulheres hoje perderam a esperança do tratamento oncológico e estão abraçando o chazinho milagroso, estão abraçando o besterol divulgado por leigos e deixam de atingir a remissão. Então, eu quero pedir humildemente que vocês se apresentem e falem quem que é a Bruna e quem que é a Laura nessa história toda aqui que eu estou contando. Vou começar, então. Nasci primeiro, né? Vou iniciar. Eu me chamo Bruna, eu tenho 28 anos e filha da Margarida. A Laura, então, fala. Eu sou a Laura, eu tenho 18 anos e sou irmã da Bruna, filha da Margarida. Que legal. E me fale uma coisa, vocês estão me ouvindo e vendo bem? Sim. Então, deixa eu aproveitar e perguntar para a audiência se eles estão nos vendo e ouvindo bem, só para que a gente não perca as informações valiosas que vocês vão passar para a gente, né? Tem coisas muito especiais que eu quero muito que as pessoas aproveitem tudo isso que a gente vai mostrar. Então, eu vou pedir para quem estiver aqui ao vivo, eu vi que o Jordan está presente, vocês conhecem o Jordan? Sim. Muito, Pai, né? Conhece muito, é o pai. O Jordan está aí presente, grande Jordan. A querida Margarida também está aqui, olha que legal. Muito feliz, viu, Margarida? Estou muito contente. E aí, estão falando que estão ouvindo sim bem, que estão nos vendo bem. Então, vamos navegar, vamos conversar. Eu lembro uma vez, acho que foi a Bruna, né? Eu estava fazendo uma live. Eu não sei se era uma live com alguém que estava em remissão, eu não lembro desse dia. Mas nessa live você estava presente e você falou que o seu sonho era que a sua mãe entrasse em remissão porque ela foi diagnosticada com câncer. E quando você me trouxe a notícia, né, que eu soube por você da remissão da sua mãe, eu lembrei, falei assim, Bruna, você se lembra que você estava na live e eu falei para você que no dia que a sua mãe entrasse em remissão, seria um grande prazer fazer uma live com você? Você se lembra disso? sim, com certeza.
quer contar um pouquinho desse momento? Como é que foi? No meio da live, eu falando e você com a expectativa dela da remissão? Sim, eu recordo. Eu estava assistindo a live, só que eu não recordo também se era com a pessoa ou se era com os filhos. Eu lembro da história, assim, que era um filho, uma filha que entraram em contato contigo para estar marcando, né, para acompanhar a mãe. E daí eu comentei, meu sonho é que um dia eu possa dar esse testemunho, dar esse depoimento, contando da remissão da minha mãe também, né? E foi, assim, uns dias que eu estava muito angustiada, que, assim, que teve momentos, né, que a gente fica, assim, para mim, eu perdi o chão, assim, falei, tava numa angústia, e daí eu falei, um dia eu vou estar ali, eu vou falar também que minha mãe também venceu, né? E Que agora, legal. graças a Deus. Que legal. Laura, como é que foi para você? Conta um pouquinho da história da sua mãe. Conta aí um pouquinho quem que é a mãe de vocês, o que que aconteceu com elas, porque quem está aqui tá uma conversa de comadre, né? Eu com Sim. vocês duas, a gente sabe disso que aconteceu, o motivo de estar acontecendo a live, mas conta, quem que é a Margarida? Como é que a Margarida fazia antes de ter uma nutrição correta? Como é que ela me encontrou? O que que aconteceu no meio do caminho? Contem para o pessoal que está aqui, por favor. Sim. Então, a mãe, ela descobriu o câncer de mama em 2020, a primeira vez. Então, ela fez a cirurgia, tirou um quadrante, né, da mama e foram 10 sessões de quimioterapias, né, e 30 de rádio. Concluiu o tratamento em 2021, foi, né? Foi começo de 2021. Começo de 2021. E daí, então, passou esse tempo ali. Em 2022... Tinha dado 1 ano que ela tinha terminado o tratamento. Daí deu a remissão não, desculpa, a recidiva do câncer, né? Até o próprio médico, ele ficou bem espantado. Ele falou, Margarida, você terminou seu tratamento agora, né? Não deveria ter, então, retornado. E daí foi quando voltou o câncer, que daí muita gente veio assim, talvez pode ser que antes tenham vindo falar para ela também, mas para mim chegaram e falaram, ó, fala para tua mãe tomar isso, fala para tua mãe comer isso, experimenta isso. E daí eu me vi perdida também, que eu falei, gente, câncer é uma coisa séria, né? A gente não sabe que a gente vai estar, se vai estar ajudando ou não. E eu falo assim que durante o tratamento todo, Deus coloca anjos na nossa vida. E um deles foi você, porque eu estava nos dias assim que estava vindo essas informações e apareceu ali, eu estava mexendo no Instagram e encontrei o teu Instagram ali e eu falei, era isso que precisava, que é uma pessoa que tem um conhecimento, que tem a experiência também. E aquilo eu falei, não, foi Deus que enviou. Eu já peguei na hora, mandei mensagem ali no WhatsApp para poder estar acompanhando, né? Mandei para a mãe também. Então a mãe iniciou o tratamento. A mãe sempre teve assim uma alimentação boa, assim, a gente come, não que era regrada assim, né? Mas foi muito tranquilo para ela o acompanhamento e também deu uma tranquilidade para nós em saber que tinha alguém com conhecimento para poder estar ali auxiliando, tratando nessa questão, né? Até, inclusive, um dia falei, mãe, tu já tá com o cardápio? Ela falou, ó, o Ale pediu para mim primeiro passar qual quimioterapia que vai ser para ver em questão dos efeitos. E eu falei, meu, é incrível isso, né? Porque a gente... É mínima coisa, né? A gente não sabe o tamanho do conhecimento, do estudo que você tem para poder tá passando esse acompanhamento. Ele foi Ali quando também a mãe começou o tratamento contigo, a gente começou a descobrir muito alimento que as pessoas falavam e também outras coisas que a mãe comia achando que era bom para o tratamento e na verdade não era, assim. Muita coisa que ela teve que cortar, inclusive do tratamento de 2020. Conta um pouquinho mais, Laura, desses alimentos que em 2020 ela consumia e o mundo não, né? O universo leigo divulgava que era a solução e depois ela percebeu comigo que esse não era o caminho. Você se lembra de algum que ela comia em 2020 e depois parou porque falou, opa, aqui não. Bastante
na família toda, assim, não só para ela na alimentação, a gente trocou muito alimento por alimento orgânico, né? Que a gente não tinha noção dessa diferença, assim. E a gente trocou bastante, isso foi muito importante. E teve muita coisa assim, vegetais, tempero, coisa assim, né? Que antes as pessoas falavam, tem que comer, tem que comer. E daí a gente acabou descobrindo que na verdade não. O açafrão, muita gente fala. Eu acho que o açafrão é um dos mais divulgados e um dos mais arriscados para alguém que está enfrentando o câncer usar, porque às vezes a pessoa fala assim, não, estão falando que é anti-inflamatório. Como o câncer é uma doença inflamatória, então tanto faz se eu tomar, isso vai me ajudar. Só que quando alguém faz quimioterapia, o risco que essa pessoa tem de desenvolver uma trombose é existente. E o açafrão não divulgam. Ele interfere na formação de coágulo no sangue. Então, alguém que toma anticoagulante e consome açafrão aumenta o risco de trombose, que é a segunda causa de morte no câncer. Então, muitas pessoas morrem de trombose antes mesmo de enfrentar o câncer. Outras pessoas que tomam remédios quimioterápicos, medicamentos, seja endovenoso ou via oral, ele pode interferir na absorção desse medicamento. Então, em vez da droga matar 100% do câncer, se ela deixar uma célula, o estrago está feito. Só precisa de uma célula que não foi morta para o estrago estar feito. Então, é muito perigoso as pessoas que estão nos assistindo, e fique o alerta, tomarem açafrão durante o tratamento de quimioterapia, durante o tratamento de radioterapia, durante o tratamento oncológico. Não é indicado e a gente não pode dar chance ao azar, principalmente numa doença séria como o câncer. Mas qualquer pessoa na internet, se você entrar, se você colocar alimentação e câncer, deve aparecer umas 5.000 páginas falando para a pessoa tomar açafrão. Sim. Então é muito triste isso, eu fico muito triste. E isso é uma coisa, posso chamá-las de meninas? Sim. Isso é uma coisa, meninas, que a todo momento é divulgado como a solução. E quando se fala de doença grave como o câncer, não existe solução simples. O próprio médico, ele usa diferentes quimioterapias para poder matar uma doença. Como pode uma substância sozinha ser a solução de tudo? Então, eu fico muito triste quando eu me deparo com conteúdos, eu até procuro nem ver, de pessoas estimulando o consumo de substância como essa. Eu acho, posso estar enganado, que eu fui um dos primeiros nutricionistas que trabalha com câncer a entrar com os 2 pés no peito do açafrão. Porque as pessoas não estão morrendo de câncer, as pessoas estão morrendo de açafrão. Então é muito sensível isso. Sim. E você falou uma palavra muito interessante, Bruna, que foi angústia. Conta um pouquinho mais disso para mim. Você falou, nossa, eu estava angustiada, aí apareceu o seu vídeo para mim. Conta mais. Como é que foi isso? O que aconteceu? Sim. Quando voltou o câncer da minha mãe, eu falei assim, eu vou me permitir falar como filha, porque durante o tratamento da minha mãe também, muitas vezes eu ia conversar com as pessoas e eu não contava sobre o que eu sentia, também porque por conta da minha mãe estar com a doença, então eu não quero parecer que eu estou me vitimizando ou então que eu esteja querendo usar o lugar. Eu falava, gente, é ela que está com a doença, né? Então, ela que a gente tem que dar atenção a ela. E muitas vezes eu me calei. Então, eu falei, dessa vez eu vou falar também o que eu senti, né? Porque às vezes possa ter outras pessoas passando com a mesma situação também. E para que eles também tenham uma força aí, né? Quando voltou o câncer da minha mãe, eu senti mais do que a primeira vez. Na primeira vez, quando logo que descobriu, é claro, a gente sentiu muito. Mas como acho que era tudo novo, então a gente via a mãe ali com muita saúde sempre. E não caiu a ficha, eu acho. Né? E a gente foi passando assim, mas daí quando voltou, a gente já tinha passado com aqueles meses que ela fez a quimioterapia, sabia que não era fácil, sabia, daí tinha radioterapia, então foi mais difícil para mim, não sei para você também, Laura, foi para a Laura também, então. E daí ainda
tendo em conta toda a situação, porque o médico falou que, como ela tinha acabado de fazer o tratamento, não deveria ter, já tá assim, né, ter voltado, nada. E ela foi fazer a cirurgia dela, que foi assim, quando deu foi o pior momento, assim, eu acho, pra mim ali, que daí foi quando eu tava em casa, liguei pro pai, o pai não atendia, né, no dia que era pra ela ganhar alta do hospital, não atendi, e daí a gente já pensa no pior, né, já pensa, deu alguma coisa que ninguém tá atendendo, né, e daí até que então ele ligou, na voz a gente já sentiu que não tava tudo bem, assim, mas que eles estavam vindo para casa, que foi quando a mãe fez a cirurgia, que ela, agora nessa segunda e última vez que voltou, né, o câncer, ela teve que tirar a mama toda, né, fazer a mastectomia radical. Sim. E daí ela, no dia de manhã, o pai foi lá para ela poder ganhar alta, e o médico falou assim, que era só a pontinha do iceberg, que ele não imaginava que ele imaginou que seria menor, e quando ele abriu até ele mesmo, né, se assustou. Então, foi um baque muito grande, e foi quando eu me desesperei, fiquei angustiada, a gente pensa no pior, né, a gente tenta manter pensamentos positivos, até na primeira vez, e assim, durante o tratamento a gente falou, mãe, a doença tá aí, tem o tratamento agora, e cabe a nós também escolher como vamos passar por isso. Não que a gente vai passar com alegria e sorrindo, porque não é uma coisa boa, né? Mas a gente tem que buscar sempre se manter forte e tentar sempre da melhor maneira. Tem dias que não dá, né? Tem dias que a gente tenta e cai, fica para baixo, mas a gente sempre tentou levar da melhor maneira. Mas ali, então, nesses dias que o médico falou isso, que a gente ficou aguardando mais resultados de exames, foi os piores momentos, assim, que teve. E que daí a gente vai buscar no Google, né? Vai fazer esse erro, né? De procurar lá. E durante o tratamento, eu fui uma psicóloga também, que um dia ela falou pra mim, assim, que foi que me ajudou, assim, que hoje eu levo para tudo, né? Ela falou assim, Bruna, você ainda faz essa besteira de procurar no Google, né? Eu falei, gente, besteira, mas a gente acaba procurando. E ela falou assim, a história da tua mãe não tá ali, não tá no Google. E isso eu levei assim, eu falei, é verdade, né? Depois até a gente continua procurando uma e outra coisa ali, mas aí sempre vinha, não, a história da minha mãe não tá aqui. E Deus vai mostrar que a história dela é dela e vai ser diferente, né? Sim. E Laura, você... Desculpe. Não, pode ir. E eu tô aproveitando, a Bruna, ela é mais eloquente, ela fala mais, a Laura fica mais quietinha, mas conta um pouco pra gente, Laura. Eu não sei se você falou sua idade, qual que é a sua idade, como é que foi essa situação intensa, né, de ver a sua mãe passando pelo câncer duas vezes? Então, eu tenho 18 anos. Para mim foi um pouco mais. Eu sou mais assim de guardar um pouco e de, no momento, às vezes, não perceber o que eu tô sentindo, né? Então, muitas vezes, tipo, eu acabava meio que, tipo, esquecendo, né, da situação. Às vezes, tipo, não sei, eu me distraía bastante, então eu não pensava muito, né? E daí depois a gente pensa assim, daí, nossa, dá uma tristeza. Mas eu fui mais assim, pelo menos na frente da mãe, eu ficava mais, não, mãe, tá tudo certo, assim, era um pouco, tentava ser um pouco mais positiva, né? E a Bruna já demonstrava um pouco mais que ela tava sentindo. E Sim. não sei. E A nessa, gente vê, e cada um nessa, tem o seu cada jeito, um né? De sente de um jeito, né? sentir e de reagir, né? Sim, sim, bastante. E no caso de vocês duas, durante esse período que a mãe de vocês estava doente, vocês ficaram mais unidas ou ficaram mais isoladas, uma da outra? Mas unidas. Mais A gente, unidas? assim, nós em si, a família toda em si é bem unida, né? Sim, Mas eu senti assim mais eu sou mais de toque, de carinho, a Laura ela já é mais um pouco assim, mas durante esse período a gente sente que ela também veio já com mais pegar na mão, mais carinho, ficou mais.
ficou mais forte, né? A relação Sim, familiar. E como é que ficou. foi para o pai de vocês? Como é que vocês, como filha, viam o pai lidando com tudo isso? Que é o querido Jordan. Ah, e o pai, ele é um exemplo, assim. A gente fala, além de. A gente via a preocupação nele, no olhar, na forma dele, em tudo, mas ele sempre tentou passar e conseguiu passar muita segurança, muita força para nós. Eu olhava para o pai e via assim a fé dele muito forte e isso passava para nós também muita segurança, né? Tinha vezes um dia eu até estava no serviço, o pai chegou e eu estava chorando, né? E ele assim chegou e falou: não fica assim, dá um abraço, falou, fica tranquila, confia, né? Mas no momento ali a gente fala assim, né? A gente chega até a desconfiar da nossa própria fé, né? A gente fica meio como nós somos pequenos, né? Como somos pequenos e falhos na questão de fé, assim, porque a gente deveria confiar mais, né? Assim, não que a gente não crê, mas a gente é pequeno demais diante disso Sim, tudo. e tem uma frase de uma mulher que você admira muito que falou assim: a Bruna é igual ao pai, a Laura é igual à mãe. É isso mesmo? Sim. Minha mãe falou. Que legal, né? A mãe não esconde, né? Ela sabe muito bem as filhas que tem. E quando você fala de fé, né? Eu sempre falo do meu amor a Deus, em primeiro lugar Deus, depois família, depois alimentação, depois medicina, mas os quatro estão juntos para montar essa mesa forte. Como é que ficou essa relação de vocês com Deus depois da descoberta da doença? Como é que foi isso? O que que vocês pensaram? O que que vocês sentiram no momento em que sua mãe apareceu pela segunda vez com a doença? Quer falar primeiro? Eu, no começo, eu nunca deixei assim, não, Deus abandonou, Deus alguma coisa, nada disso. Sempre em oração, sempre pedindo a cura, sempre pedindo para Deus estar ali protegendo, né? E eu lembro um dia, nesses momentos angustiantes, eu estava sentada com a minha mãe em casa, e daí eu falei para ela assim: Meu mãe, mas você é uma pessoa tão boa. Por que com você, né? Por que tu não merece isso? Não tem. E daí ela falou para mim assim: Filha, isso não é merecimento. É uma doença e não é um merecimento. Porque se eu não mereço, quem merece? Ninguém merece. E depois eu aqui falei: Meu Deus, ela que tá passando por toda a situação, né? E tá ali passando os ensinamentos dela. Falei, foi incrível, assim, ver ela. Ela, assim, foi exemplo, sempre foi um exemplo de força para nós, assim, na família, de mulher, mas durante o tratamento ela foi. Não tem explicação, foi incrível, assim, a força dela, a forma que ela passou por isso. E Laura, para você, como é que foi essa questão da fé durante esse período todo? Eu questionei bastante em alguns momentos, né? A mesma coisa que a Bruna sentia, mas eu tentava sempre pensar no positivo. E também, às vezes, quando eu ficava assim, muito angustiada e me perguntava várias coisas, né? Eu sempre ia falar com a minha mãe e era sempre, tipo, a mesma coisa que a Bruna falou, assim. Ela falava umas coisas muito, como eu posso falar? Me aliviava bastante, né? E eu acho que é isso. Que legal, eu Mas, só tenho assim, o que eu sinto, assim, é que a conexão com Deus, a conexão, assim, a nossa fé aumentou. Falei, antes a gente sempre ora, agradece a saúde, a vida, o respirar, o acordar todos os dias, né? Mas quando você vê o agir de Deus ali na nossa frente, sabe, acontecendo, não tem explicação, não tem um sentimento assim que não dá para explicar em palavras, sabe? Eu falei, a gente fica assim, sem reação mesmo, quando a gente vê, nossa, aconteceu aqui com a nossa mãe, Deus agindo, né? E a gente fala, porque Deus age, né? Mas a gente tem que
também fazer a nossa parte, né? E a gente faz a nossa parte, mas tudo acontece com a permissão dele. E durante todo o tratamento, todas as pessoas assim que apareceram, que foram colocadas na nossa vida, eu repito de novo, foram anjos que foram colocados, né? E também você não só na questão de acompanhar a mãe com a questão da alimentação, mas em palavras também, que eu acho que foi na primeira consulta também que ela fez contigo, que ela falou, mencionou do medo dela de ter que tirar a mama, e daí você comentou com ela da questão bíblica de se tem algo que... Agora eu não vou recordar certo, mas o versículo que fala assim, algo que está doente no seu corpo, arranque, né? Na questão dos olhos. Daí, então, aí aquilo ela falou para você. Isso valeu já a consulta, né? Já deu uma ali. E também comigo, né? Eu recordo que um dia também... Eu não lembro se foi eu que falei, acho que a minha mãe acabou contando para ti do resultado de algum exame dela. E você veio e mandou no meu WhatsApp, falou, Bruna, tua mãe falou comigo e a gente vai trabalhar, né? E eu falei que estava muito triste, né? Muito preocupada. E daí você me contou o relato de uma paciente sua também que teve uma situação e aquilo deu uma aliviada também. Falei, nossa, obrigada, assim, foi também o que precisava ouvir naquele dia, né? Porque ajuda, né? Fortalece a gente também escutando histórias de pessoas ou de situações que passaram parecidas, né? Que Não, que a Bruna imagina. falou da primeira consulta da mãe também, até quando ela foi, um dia antes de ela ir fazer a cirurgia, eu deitei com ela e eu comecei a chorar, né? Eu fiquei desesperada, assim. E dela pegou, ela ficou calma assim e falou pra mim, não, filha, mas a minha mama já fez o que ela tinha que fazer, que era amamentar vocês. E agora é isso, eu tenho que tirar. E dela falou essa fala que você fez, né? E isso aliviou bastante. Toda vez que eu penso, né, assim, ai, como é triste isso, tudo. Eu lembro disso que minha mãe falou e que você falou e alivia bastante. Essa frase, vocês me lembraram agora, eu nem lembrava que eu tinha falado isso para ela, mas vocês falaram e eu recordei, né? Por isso que é legal a live, porque eu vou fazendo uma reprise de tudo que eu desenvolvi de trabalho com a sua mãe, eu entendo que é muito maior do que a parte nutricional, né? Eu entendo dessa forma. E foi antes da consulta que ela falou da questão de tirar a mama, e eu trouxe uma fala do grande mestre, que é Jesus, no qual ele falava o seguinte: se sua mão pecou, arranca ela e joga fora. Se o seu olho pecou, arranca ele e joga fora, porque você precisa ser salvo. A sua mão e o seu olho não, né? A ideia, a mensagem era essa. Eu falei de uma forma especial, encaixando na história da mama, né? Se a mama está doente, arranca e joga fora, porque eu preciso salvar você. Então era essa frase, e ela comentou comigo depois que isso mexeu muito com ela e foi muito importante, né, para ela essa situação. E tem uma outra passagem na Bíblia, porque quando eu tive câncer e eu recebi a notícia das metástases, eu também questionei para Deus, eu a primeira pessoa que questionei. Não questionei no sentido de me achar diferente ou melhor do que ninguém, porque eu não sou. Eu sou igual a todo mundo. Mas eu questionei da seguinte forma, meninas: onde eu errei? Porque se tem uma doença, alguma coisa está errada. E por um passe de mágica, Deus tirou esse pensamento de mim, de um possível erro, e em seguida eu me coloquei: o que eu preciso fazer para me livrar disso? Que eu acho que todo mundo que teve câncer, ele passa por esse momento de falar onde eu errei. Talvez ele não use essa frase, mas eu usei: onde eu errei e o que eu preciso fazer para mudar. E em Provérbios tem uma frase muito bonita que é a seguinte: que o conhecimento ele vale mais do que ouro, prata ou rubi. E hoje a principal ferramenta que nós temos para exterminar o câncer é o conhecimento. Porque a falta de conhecimento, o povo perecerá. Pela falta de conhecimento, as pessoas estão usando linhaça, estão usando açafrão, suquinho verde com inhame de manhã e estão arrebentando a saúde todos os dias diante do câncer.
É a falta de conhecimento que está destruindo. Porque a medicina já tem ferramentas para arrebentar o câncer e a nutrição para erguer essa pessoa. O que tem derrubado cada dia mais pessoas é a falta de conhecimento. Cada dia mais. Então Sim. eu gosto sempre de fortalecer isso, e a sua querida mãe trouxe frases importantíssimas. Deus é bom, Deus não quer a doença, Ele quer a cura. Porque vocês ainda não têm filhos, desejo que um dia tenham. Eu sou pai. Um pai, ele não castiga um filho para que o filho dele passe a amá-lo. Porque muitas pessoas falam, não, Deus, é porque eu não fui na igreja, é porque eu não amei você, eu vou começar a amá-lo agora. Não, é muito bem-vindo, ele vai ficar muito feliz se o filho ouvir do pai que ele ama. Mas ele não vai causar o câncer ou a doença em você porque você não disse que ama ele. Isso não é pai, isso é carrasco. Tem até um post no meu feed do Instagram, que é o primeiro post falando sobre essa situação, de que as pessoas não devem achar que o câncer é castigo de Deus. É a falta de conhecimento. O mundo está conhecendo o câncer e como ele se comporta e por que ele aparece. Então é muito importante fortalecer isso. Outra frase muito bonita da sua mãe é: Deus nos carrega nos momentos mais desafiadores. Né? Tem uma passagem bonita que eu sempre trago, que não é minha, de que um homem, quando ele estava andando nos momentos de alegria, de felicidade, ele via Deus ao lado dele, porque ele via as pegadas dele e as duas outras pegadas. Eu me emociono toda vez que eu falo essa frase. E no momento em que a gente está andando em situações difíceis, que você está andando entre espinhos, você só vê duas pegadas. E esse homem falou: como pode Deus, nos momentos mais difíceis, eu via só as duas pegadas, e quando eu estava bem, eu via quatro pegadas. E Deus falou para ele: meu filho, você nos momentos mais difíceis só via duas pegadas porque eu estava carregando você em meu colo. Então, no momento mais difícil da vida, se você olhar para o lado e não vir Deus, é porque Ele está carregando você. Não é porque você está sozinho. Né? Então, acho que isso é muito importante que as pessoas tenham consciência, tenham noção que não é castigo dele, e o que vocês precisam, né, o ser humano precisa de conhecimento, ele precisa de informação sobre alimentação e nutrição para que ele possa superar essa fase, para que ele possa vencer tudo isso. A Nádia colocando aqui, que é uma amiga, as pessoas ainda fazem dieta com torrada industrial, requeijão light e peito de peru. Infelizmente, né? Infelizmente fazem muito isso. E como é que foi, meninas, a alimentação que eu coloquei para sua mãe? Vocês que fazem parte desse universo, vocês sabem que não existe alimentação da sua mãe e alimentação de vocês. É claro que a quantidade e o direcionamento foi para ela, mas como é que foi para vocês entrar nesse universo novo de uma alimentação especial? Conta um pouquinho para a gente. Eu não tô mais morando com a minha mãe, Ah, então não a Laura sabia. que acompanha mais essa parte, né? Tá. Ela então que pode falar um pouco mais. Fala pra gente, Laura, como é que foi? Mudou muito? Foi difícil? É coisa muito difícil de ser feita? O que aconteceu? No começo, assim, algumas coisas pra mim ainda é difícil, né? Porque eu adoro comer uma porcaria. Pra mim é muito difícil ainda comer saudável. Mas, assim, essa mudança de coisas mais industrializadas para o orgânico foi uma mudança, assim, muito grande, né? E uma coisa que me marcou bastante foi o pão francês, que fazia anos que minha mãe não comia pão francês, porque falaram que não era bom, que não devia comer, e daí minha mãe comia pão integral e no máximo isso, assim. E eu parei bastante de comer pão francês por causa disso, e eu amo pão francês. E daí quando eu vi, assim, que a mãe podia comer pão francês e tudo, eu achei o máximo, né? Legal. E eu acho que essa mudança, assim, né, pro orgânico foi muito legal, foi muito importante. E agora, quando eu vou comprar coisa, já, será que isso é orgânico? Será que não é? E, e sempre pensando, assim, nisso, né? Até eu, assim, que não moro junto a essa questão da alimentação, vendo os teus vídeos, vendo as tuas lives também, a gente vai sempre pegando um pouco, né? Porque além do tratamento
da mãe, do acompanhamento dela, da importância que a gente sabe também da importância que é esses alimentos para nós também, né? A questão do orgânico, aprender a ver o rótulo ali, a gente tudo aprendeu vendo as tuas lives, né, contigo, e a gente acaba trazendo para nossa vida também, né? Aqui em casa, a Laura acaba também agora, com certeza, quando ela for sair de casa também vai levar para a vida dela, né? E acaba mexendo com a família inteira. Mexe sim. E vocês, quando a Laura em especial, quando falou de coisas simples, né? Que o universo leigo é pão de forma com castanhas, pão de forma integral, pão de forma com fermentação natural. Desculpe a expressão, mas quando se fala de pão de forma integral ou pão de forma de fermentação natural, eu sempre falo, o cocô também é de fermentação natural, demora 6 a 7 dias para ser formado. Não é porque fez fermentação natural que ele se torna mágico, ele se torna bom. Se a matéria-prima é ruim, como do pão de forma, você pode fazer integral, você pode fazer fermentação natural, que o que vai sair é tão ruim quanto o cocô. É uma coisa extremamente não indicada para nenhum ser humano, quanto mais alguém vivenciando o câncer. A farinha do pão de forma tem 15 bandidos adicionados. 15. O pão de forma, o pão francês não tem isso. O pão de forma tem adição de gordura vegetal, que é a que mais entope coração e artéria do cérebro. O pão de forma tem açúcar adicionado, que é uma porcaria que não precisa fazer parte da alimentação. Não é proibido, mas eu já vou comer o pão adicionado de algo ruim e sem contar os resíduos de agrotóxicos. Quando a gente fala agrotóxicos, tem que lembrar de venenos, resíduo de veneno que estão presentes nesse pão de forma. Então, muitas vezes, existe um marketing tão forte em cima do pão de forma que a pessoa está comendo todo dia, toda hora e não está tendo ideia do quanto isso é prejudicial para a saúde. E eu nem falei do processo inflamatório, porque é muito comum a pessoa comer pães de forma ao longo do dia, biscoito de aguçal, bolacha recheada, biscoito de polvilho, e o corpo que já está inflamado por conta do câncer fica mais inflamado ainda. Então esse ponto é extraordinário, eu fico feliz de vocês lembrarem dele agora e da Laura ter ficado feliz de muito mais interessante ela voltar para o pãozinho francês e a sua mãe também comeu pão francês e chegou na remissão do que abraçar o terrorismo desses farináceos aí, que é um pior do que o outro. Para ele ficar ruim o pão de forma, ele tem que melhorar 1000 vezes. Para ele ficar ruim, ele não está nem no nível do ruim. Nossa. Né? E daí, eu vou continuar, porque antes eu estava falando da mãe, da cirurgia dela, né? E daí, então, ela fez a cirurgia e o médico, então, falou para ela que ela precisaria fazer mais químios. Mas isso ela fez logo após a cirurgia, nem um mês, né? Nem um mês depois da cirurgia, ela fez o PET scan. E daí, no PET scan, mostrou, então, partes, né, do lado esquerdo nos linfonodos, parte no... Eu não vou recordar a palavra correta, mas, assim, no meio do peitoral, assim, no fundo, mediano. Mediastino. Mediastino, isso, no mediastino. Acho que alguns pontinhos no baço. Assim, tinha vários pontinhos em diferentes lugares, o que ali assustou. Até o médico falou coisas para ela que ela não contou para nós, que ela contou só depois. Eu fiquei sabendo mês passado. Que ela não tinha nos contado, né? E foi, assim, uma questão que ele falou, não teria que fazer planos, né, para longo prazo, que agora era viver um dia de cada vez, que daí, então, ela teria que fazer as quimioterapias e vendo como que iria ser, né? Aí, então, ela quis ouvir uma segunda opinião, ela foi consultar um outro médico e o médico, então, falou para ela que iria pedir uma tomografia para ver certinho as regiões ali, né? E acabou a mãe gostando dele, era uma cidade aqui mais próxima, né, da nossa. E então ela acabou mudando para ele e ele pediu então os exames e falou para ela fazer 4 quimioterapias. O outro iria fazer 10.
12. 10 ou 12 quimioterapias que eles iriam fazer. Então, ele falou, vamos fazer 4 e depois a gente vê como que vai estar. Mas, então, naquele momento, mesmo ela não falando para nós tudo que o médico havia falado para ela, nós ficamos muito assustadas com a questão do PET scan, com os pontos vistos ali. A gente lê o laudo, não entende muito, se assusta também bastante, né? Mas a gente sabia que não era um diagnóstico bom daquele PET scan. E então ela fez as 4 quimioterapias e depois, quando veio agora esse ano, né? O resultado? Sim. Não, final do ano passado, o primeiro. Qual o primeiro? Logo que ela terminou as quimio. Eu só não tô lembrando certo, mas foi no ano passado, ela fez já logo uma nova tomografia, começo esse ano, assim, e não tem mais, não tem, né, nos linfos. Os linfos estão normais, que antes apareciam como inchados na tomografia, né, e não tem mais, não precisa fazer mais quimioterapia. A gente fala assim, eu sei que você fala que está em remissão, né, porque ainda tem que fazer esse acompanhamento, tem que continuar, né, mas a gente fala assim que ela está curada. Com a glória de Deus, a gente acredita nisso. Tem fé. Eu não vou falar assim que a gente não fica com um pouquinho de medo, acho que a gente nunca fica sem, né? Depois de ter passado por isso com alguém na família, né? Mas em nome de Jesus ela está curada para nunca mais precisar passar por nada de quimioterapia, nada disso. E a gente fala, né? Você fala nas lives, né, que não deixa os médicos falarem quantos dias você tem, não deixa, né, ninguém falar ali. E a gente vê que realmente, né, não tem como alguém prever isso para ti. Tem que acreditar, ter fé, fazer o possível, mesmo que em dias a gente caia, a gente fica desanimado, no outro dia levanta e vamos tentar, vamos conseguir, com a ajuda de Deus, vai ser curado aí. Sim, e uma coisa importante que vocês estão falando, meninas, eu passei por isso há 20. Nossa, eu estou ficando cada dia mais velho, né? Há 20 anos, em 2002, né? Em 2002, eu passando pela metástase, o médico disse que não poderia fazer químio para mim, não poderia fazer rádio comigo, não poderia fazer cirurgia comigo e que a medicina não tinha nada para fazer para o meu caso. E essa história que lá atrás eu não imaginaria que eu utilizaria ela positivamente para milhares de pessoas nas redes sociais, quando eu falo sobre isso, eu disse para ele uma frase que veio, acho que de forma especial, de forma espiritual, de forma divina. Eu falei, doutor, a cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. E essa verdade foi se confirmando a cada dia. Então, quando alguém passa por uma situação de médicos dando prazo de vida, ou de pessoas falando que não tem cura, ou de pessoas falando que não tem jeito, lembrem dessa passagem minha. A cada dia que você acorda vivo, a medicina conhece uma nova verdade. Então, a verdade está se sedimentando a cada dia na vida da sua mãe, na vida das pessoas que entraram em remissão, com o apoio meu, em primeiro lugar com o apoio de Deus, com o apoio da família, com o apoio meu da alimentação, com o apoio da medicina. Eu nunca descarto a medicina. Por mais coisas duras que eu tenha ouvido de médicos, eu sempre falo que é importante fazer o acompanhamento médico, fazer o acompanhamento nutricional, para que você enxergue, para que as pessoas enxerguem essas novas verdades. Então, não pode em nenhum momento abraçar o desespero, nenhum momento. Pode chorar, como eu já chorei, pode ficar triste, pode ficar chateado, mas nunca abraçar o desespero e nunca acreditar em prazos dados por pessoas carnais. Por exemplo, eu sempre brinco com os pacientes, meninas, que quando algum profissional falar para vocês que tal pessoa tem tanto tempo de vida, aproveita já essa hora e mostra o número, pede para ele, me dá o número da Mega Sena de quarta-feira, porque eu vou aproveitar a sua previsão para algo útil, porque isso que você está me falando não me ajuda em nada. E nem tem prova científica do que a pessoa está falando. Então, se a pessoa realmente
tem algo de previsão, que faça a previsão perto, né? Daqui 2 dias, 48 horas, da Mega Sena de quarta, porque aí ele vai ajudar em alguma coisa, porque o que ele fala não ajuda em nada e não tem prova científica. Ninguém fez pesquisa com o meu corpo, com o corpo de vocês e da sua mãe, para saber o prazo de vida dela. Isso não está na ciência. Isso aí se chama besterol. Isso daí foge da realidade. E, infelizmente, é muito comum. Já tive paciente meu que, por estar triste na hora, pergunta para o médico o prazo de vida, e a esposa, já sabendo dessa minha história, pegou e falou para ele: opa, doutor, você não fala nada que você não sabe de nada disso. Você não me venha trazer prazo de vida não, porque isso não existe. Né? Então é muito importante, porque a cura do câncer, ela começa na parte emocional. Se você estiver mal emocionalmente, dificilmente você vai conseguir lidar e enfrentar a doença. Porque na hora que a pessoa está mal, ele abraça o besterol, ele abraça o chazinho milagroso, ele abraça a pílula do câncer, ele abraça tudo que existe de destruição para aquilo que ele tinha de chance de cura. Faz sentido? Tem conexão as coisas que eu estou falando com as coisas que vocês enxergaram, meninas? Com certeza. Faz. E não é assim, não é fácil também, eu digo pelo que as pessoas falam também, porque muitas vezes quando se fala no câncer, muita gente fala algo que te desanima, né? Já lembra alguma pessoa, já lembra coisas tristes, né? E isso te desestabiliza também. Às vezes você tá num dia que você tá mais forte e vem alguém e fala alguma coisa para você se manter ali. É difícil você manter o teu emocional forte a todo tempo ali. E muitas vezes não é por mal também que as pessoas falam. Eles querem ajudar, querem de alguma forma conversar e acaba falando alguma coisa que te machuca ou que te coloca para baixo ou que te deixa mais preocupado, né? Até um dia, no dia da cirurgia da minha mãe, eu estava triste e foi uma pessoa e eu acabei falando que ela estava na cirurgia e estava angustiada e a pessoa falou para mim assim, meus sentimentos. Falou assim, e daí, nossa, aquilo eu fiquei assim, quando a pessoa saiu, eu desabei a chorar, porque para mim parecia que a pessoa estava falando assim, meus sentimentos que tua mãe morreu. Para mim é isso. E hoje eu penso, às vezes nem foi, às vezes ela quis falar meus sentimentos como uma forma de se compadecendo com a situação, querendo dar uma ajuda, né? Mas na hora a gente está tão angustiado e eu digo por mim, assim, eu pensava muito no pior também, né? Em vários dias, assim, a gente tenta se manter forte, mas a gente pensa muito, né? Vem muito forte o pior que pode acontecer. Então, a gente tenta se manter forte e daí se alguém chega e fala alguma coisa, acaba que dá uma caída ali. A gente tem que se apegar em Deus, orar e se manter forte, que é como a mãe falou, né? Ele nos carrega. Ela em vários momentos, inclusive na cirurgia dela antes, ela falava assim, nossa, eu senti Deus ali comigo. Ela falou que não teve explicação, assim, que ela tremia em outros momentos, mas naquele momento da cirurgia, antes da cirurgia, ela estava calma. Ela falou, não tem como explicar, que ela sentiu Deus ali com ela naquele momento, ajudando ela. E olha que legal, meninas. Obrigado por tudo que vocês estão falando. E olha que bacana o tanto que o que vocês falam impactam na vida de pessoas. E por isso que eu falei o quanto que a mensagem de vocês traz esperança. Porque quando se olha rede social, eu sou um grande defensor de rede social e de liberdade. Uma das ferramentas que ajudou vocês chegarem até mim foi a rede social. Porque o diferencial, e eu tenho essa prudência sempre na rede social, eu sempre falo, o que eu falo na rede social não substitui o tratamento do seu nutricionista e do seu médico. Talvez eu seja um dos poucos que tenha feito isso. E fico triste por isso. Eu gostaria que mais profissionais, no momento em que falassem coisas nas redes sociais sobre alimentação, e meu foco é alimentação, falassem, ó, pessoal, eu estou falando tal coisa, mas confirma que sou médico, confirma que sou nutricionista. Eu não estou dando canetada nas orientações deles. E eu quero sempre trazer mensagens como de vocês de esperança, de oportunidade, de um novo horizonte.
E a Isa confirmou isso, colocou aqui, ó, que live top, obrigado meninas por esse testemunho. Ela está agradecendo aqui vocês porque vocês estão abrindo os olhos de pessoas que muitas vezes só veem trevas, só veem a destruição, só veem os sentimentos. As pessoas não conseguem enxergar outra coisa além disso. E a Val colocou uma frase muito interessante sobre essa questão do profissional da saúde. Lembro do meu profissional da saúde, né? Falou para comer de tudo e aproveitar os últimos dias. Mês passado ele infartou e faleceu. Então, olha que situação. Às vezes a pessoa acha que você está na pior, que você está ruim, e ele, com a conduta dele de vamos comer de tudo um pouco, arrebentou a vida dele. Acabou. Porque não dá para a gente seguir esse desespero de dane-se, vamos comer qualquer coisa. A sua mãe mudou a alimentação, a sua família mudou e hoje ela está em remissão. Olha que coisa mágica, né? E especial que a gente está conseguindo trazer para vocês nesse momento. Que incrível isso. Então, na verdade, olha quantos coraçõezinhos para vocês, meninas. Vocês são a estrela da festa e a mãe de vocês também. Eu estou aqui fazendo papel apenas de moderador, né? Apenas de aproveitar esse momento histórico para que outras pessoas, milhares de pessoas, não percam a esperança diante de uma notícia triste e uma das notícias mais duras que eu tive na minha vida, que foi o diagnóstico de câncer. Quem passou por ele, o familiar que passou, também sente tanta dor quanto quem teve, é muito intenso, é muito difícil. Você fala, e agora? O que eu vou fazer, né? Com tanta informação que é divulgada na rede social, eu sempre falo, segura na mão do seu profissional e caminha. Profissional de saúde, oncologista e nutricionista. Quem está paralelamente, cuidado. Siga o seu nutricionista e o seu oncologista. Existem muitas pessoas bem intencionadas, mas o inferno está cheio delas também. Não adianta ter boas intenções. E não funciona no câncer boa intenção. Funciona ciência baseada em evidência, que é a melhor referência que o oncologista usa e eu uso para os pacientes. Não adianta estudozinho meia boca, não adianta estudozinho de associação, de que tal pessoa falou, outro falou. A gente tem que pegar pessoas que tenham experiência no assunto e tenham estudado o assunto. Como você até lembrou, e na hora que você lembrou eu me conectei, sua mãe falou, não, ele não mudou nada na alimentação porque ele quer saber a quimioterapia que você vai usar, mãe. Né? Porque é exatamente isso. Tudo tem que ser dosado de acordo com a mão da medicina. A medicina está caminhando com medicamento A, B ou C, a minha alimentação precisa ser na mesma sintonia, A, B e C, para não atrapalhar aquilo que está sendo feito. Né? Isso é muito, muito importante. Vocês querem deixar alguma mensagem de esperança, alguma mensagem especial? Querem mandar algum recado para alguém? Fique à vontade. A gente está chegando aqui em 1 hora de live. Eu tenho medo de que o Instagram quebre a gente e essa mensagem não fique gravada. Fique à vontade, por favor. Vou falar então por nós duas. A gente, em primeiro lugar, a gente agradece a Deus, né? A Deus pela cura da minha mãe, por ter colocado os anjos na nossa vida. Você foi um deles. A gente não vai citar nomes também, né? Porque foram muitas pessoas que estiveram ao nosso lado. Mas a mensagem que a gente passa também é para manter a fé. Não perder a esperança nunca, jamais. E sempre também estar ligado com a família. Lembrar tudo, que sempre tudo é feito. E a gente sempre recebe tudo com muito amor. Então, para quem está passando por alguma situação, ou tem alguém da família passando, a gente sabe que não é fácil. Hoje, até olhando, hoje pensando, falei, a gente conversando aqui, não parece, que nem nós aqui, talvez para muitas pessoas, não parece que foi tão difícil, sabe? Porque hoje nós estamos felizes, mas é possível, Deus é grande, Deus é bom e pode fazer na vida de todos vocês. A gente só tem a agradecer a Deus, agradecer a você também por estar aqui com a gente, que vai continuar ainda também. A mãe mandou agora que quer um cardápio para emagrecer, que ela engordou nas químio agora. E
E a gente só espera o melhor para quem está passando por isso também, que Deus abençoe a vida dessas pessoas também, que possam um dia sentir também essa gratidão, que esse tempo eu estava aqui ouvindo louvor e eu pensei, meu, nem parece, assim, é um sentimento de gratidão tão grande, eu comecei a chorar, eu falei, porque é tão gostoso, hoje a gente está com o coração mais aliviado, mais tranquilo, sabe? Porque não é fácil passar por isso, mas Deus tá aqui mostrando o poder dele, o agir dele na vida da minha mãe, da nossa vida. E a gente espera também, deseja que ele age na vida de cada um. E também desejamos que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que ele continue te abençoando também. E só temos a agradecer. Que legal. Muito. Quer falar alguma coisa, Laura? Não, eu acho que é o que a Bruna falou. Que legal. Bruna, Laura, muito obrigado pela mensagem que vocês trouxeram. Vocês não têm ideia de quantas pessoas serão impactadas com essa mensagem de luz que vocês estão trazendo. Obrigado pela referência angelical que trouxe até a minha pessoa. Obrigado pelo carinho com que vocês trouxeram as palavras aqui durante a live. Só quem é familiar de alguém que teve câncer sabe o quanto traz medo, o quanto traz insegurança, viver esse momento, passar pelas coisas que vocês passaram, abrir a situações pessoais e íntimas de vocês, mas isso ajuda a conectar com outra pessoa que talvez agora esteja pensando em tirar a própria vida porque teve câncer, talvez algum filho ou alguma filha perceba que existe um caminho especial para resolver isso, que depois de Deus, da família, é uma alimentação com alguém que tenha competência para guiar esse espaço, para conduzir essa pessoa e para quem sabe, assim como você falou, essa pessoa que está assistindo aqui hoje, ela possa ser uma nova pessoa dando depoimento de que a mãe chegou na remissão, ou de que ela chegou na remissão, ou de que o filho dela é capaz de chegar também na remissão. Faltam boas histórias nas redes sociais e eu tenho humildemente tentado trazer essas boas histórias para tirar um pouquinho desse peso que é colocado sobre o câncer. Quando se fala de câncer, a pessoa pensa em seguida em morte. Quem sabe daqui a um tempo a pessoa fala de câncer e lembra, opa, peraí, deixa eu ver o Alexander, porque ali existe um fio de esperança, existe um canal de esperança que é trazendo ciência e alimentação para que essa pessoa esteja milhares de anos, dezenas de anos aqui conosco, tá bom? Obrigado por tudo, meninas. Obrigada, Lê. Nós que agradecemos. Só vou lembrar uma coisa. Quando eu achei o teu vídeo a primeira vez, que eu tava naqueles dias angustiada, triste e tudo, eu lembro que eu abri o teu vídeo e você começava falando assim, o câncer tem cura, e daí continuava falando. E eu falei, era isso que eu precisava ouvir. Aquilo foi assim foi o que eu precisava naquele momento, foi maravilhoso. E hoje Legal. a gente está aqui falando que, comprovando Sim, que o câncer sim. tem cura. Sim, sim, e eu sempre falo isso porque eu quero que essa mensagem que tenha no coração de cada pessoa, em vez de pensar o câncer mata, lembrar da frase que eu faço há mais de 400 lives, o câncer tem cura. E eu quero que quem esteja aqui perto de mim seja curado. Em nome de Deus, da família e da alimentação. Eu quero falar uma coisa que eu lembrei agora, do dia que a mãe recebeu o resultado, né? A mãe, ela sempre, assim, toda vez que ela às vezes ficava meio desanimada, assim, ela não gostava muito de mostrar pra mim, pra minha irmã, né? Ela sempre tentava ser positiva na nossa frente, e quando ela ficava meio desanimada, ela já cortava, assim, já tentava ser positiva, já falava coisas boas. E a mãe, ela sempre fala, assim, umas coisas muito bonitas, né? E, e a mãe, ultimamente, tem falado bastante. Tudo que acontece na nossa vida, se não vem para ser uma bênção, vem para ser um aprendizado, né? E nesse momento, apesar de todas as coisas ruins que aconteceram, teve muitas coisas, assim, que vieram para melhorar
na nossa vida, né? Pra gente aprender e mudar. Até no dia que a mãe recebeu o resultado, a gente ficou bem feliz e tudo, né? E daí começou a chover. E daí eu falei pra mãe assim, nossa, tô com uma vontade de tomar banho de chuva. Daí minha mãe falou, também, vamos agora. E a gente tava na autoescola, e daí ela foi lá fora e começou a tomar banho de chuva e pular e gritar e agradecer na frente de um monte de aluno, assim. E é uma coisa que a mãe... É muito difícil, assim, ela se soltar, assim, desse jeito na frente das pessoas. Ela foi, tomou banho de chuva e falou, tô me sentindo uma criança. E foi muito legal, assim, foi muito bonito esse momento. E é isso, foi muito, muito feliz. Que legal. E você sabia disso, Bruna, que sua mãe tomou banho de chuva nesse dia? Sim, eu sabia, elas vieram aqui em casa, tudo molhado. Porque foi o Que, dia que a mãe pegou os resultados, né? E daí ela tava muito que, feliz, então ela foi comemorar e veio aqui para dar um abraço. Só que que ela legal. veio para chamar para tomar banho de chuva, mas aí a chuva já tinha acabado, Meu daí não Deus, deu para ir. que legal. Que situação linda. Então, se um dia alguém estiver vendo alguém tomando banho de chuva, lembra? Esse dia talvez seja o dia mais feliz dessa pessoa, porque ela recebeu uma notícia maravilhosa, né? É verdade. Então, que legal, que bom. Obrigado por compartilhar isso, viu, Laura? Agradeço de coração mesmo. E desejo que mais mulheres possam tomar banho de chuva, porque toda vez agora que eu vir uma mulher tomando banho de chuva, eu vou lembrar da história de vocês, sem dúvida alguma. É uma coisa tão simples, mas Sim, é difícil ver um adulto fazendo isso, né? Uma sim, coisa muito rara de ver. E sim, foi sim. uma coisa muito simples, mas foi um momento tão feliz, assim, tão bonito, né? Sim, sim, amei, amei. Não tem como eu esquecer agora o banho de chuva da Margarida e qualquer mulher tomando banho de chuva daqui em diante. Muito obrigado, viu, meninas? De Sim, coração, por todo o aprendizado, por toda a confiança, pela oportunidade de vocês abrirem a porta da casa de vocês para que eu entrasse trazendo informação e, com a mão de Deus, com a mão da família, ajudando para que a sua mãe chegasse em remissão. Tá bom? amém. Então, obrigado por tudo. Eu vou pedir para vocês fecharem o vídeo, que eu vou trazer uma informação especial para eles também, mas fala para sua mãe que eu estou à disposição, viu? A hora que ela quiser, a gente enxuga esse pouquinho a mais de gordurinha que veio rapidinho. É bem fácil fazer isso, não tem desafio, não. O maior desafio ela já passou. Agora é só um lustre, é só um ajuste fino, tá bom? É verdade. Obrigada, Lê. Imagina, eu que agradeço. Um Obrigada. beijo em vocês, respeitoso. Um grande abraço para todos que estão na Abraço. sua casa. Pessoal, vocês viram que incrível a história da Bruna e da Laura, que são filhas da Margarida. Elas estiveram aqui conosco, trazendo esperança, trazendo uma oportunidade imensa, gigante, de que você também pode ser um novo paciente em remissão, que eu quero ajudar, que eu quero cuidar. Já é sabido, já é divulgado a todo momento o curso da alimentação com foco na remissão, que é um curso especial para você que está vivenciando câncer ou para o seu familiar que está vivenciando câncer. É muito fácil acessar esse curso, é só clicar no link da bio. Você vai ter todo o passo a passo do que você precisa fazer para se aproximar de uma alimentação que vai te ajudar, que vai contribuir. Pacientes que fazem uma alimentação específica, que é essa que eu proponho, eles dizem isso para mim, não sou eu que falo. Eu sou o melhor paciente da quimioterapia, eu sou o melhor paciente da radioterapia. Não só pela fala do paciente, mas pela fala do médico, pela fala da chefe de enfermagem, até mesmo pela fala das colegas de quimioterapia que não conhecem esse método, que não conhecem essa estratégia. Existe um passo a passo na alimentação para que você colha mais benefícios. A gente já sabe que a nutrição adequada potencializa a ação de imunoterapia, já com documentação científica. O que significa isso? Que em vez de demorar o ano que vem para se aproximar de resultados bons, você pode colher esses resultados agora. Então, o mais importante, o mais necessário é que você tenha a minha mão te ajudando nesse momento extremamente difícil, extremamente delicado. Então, peço para que você dê um passo a mais e se comprometa com a sua saúde, para que você possa alcançar
níveis maiores que você não alcançou até hoje e deixe de lado, deixe para longe cada vez mais o câncer e esses problemas. Tá bom? Então, agradeço você que ficou aqui até o final, agradeço você que está buscando a remissão para que você se comprometa e dê esse passo a mais, dê esse passo a favor da vida, a favor da esperança, assim como a querida Margarida, respeitosamente falando, o Jordan, que é marido dela, a Bruna, que é a querida filha que esteve aqui, a Laura, fizeram e trouxeram essa mensagem, tá bom? Então, boa noite para vocês, fiquem com Deus e eu quero muito ver você em remissão. Acesse o link da bio e eu quero ver você do outro lado. Um grande abraço.